De Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 39. Agora eu queria contar com o máximo de silêncio seu, o máximo de silêncio, né? Estou com uma expectativa muito incrível para o culto dessa noite. Até a Tamires veio no culto, então assim, nossa, hoje promete. Meu Deus do céu, glória a Deus. Acho que minha orelha está meio grande, o negócio não quer ficar aqui. Ei, Jesus, ajuda o teu servo. Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Nós... Tem um pouquinho de paciência aí, gente. Ok. Estão me ouvindo bem aí? Nós, entretanto, não somos dos que regridem ou retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem. Tem alguém cheio de fé aí? E salvos seguem adiante. A minha tradução, Nova Versão Transformada, diz assim: mas nós não somos como aqueles que se afastam, que retrocedem para a própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Amém ou não? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor reservou. Está no teu celeiro para nós nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque tens liberdade aqui. Obrigado, Espírito do Pai, porque tens liberdade em mim, tens liberdade em nós. E eu apresento a Ti cada pessoa que aqui entrou. E eu declaro, no nome de Jesus, o toque do Teu Espírito. O toque do Teu Espírito, ministrando a cada um, a cada uma, de maneira poderosa. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar com você sobre este tema. Eu tenho tanta coisa para falar, mas também nós precisamos orar pelos enfermos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fluir. Então eu peço que o Senhor me dê graça para compartilhar, porque eu fiquei muito empolgado quando o Senhor me deu essa palavra. Eu quero compartilhar com você sobre desistir nunca, retroceder jamais, render-se somente a Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Aleluia! Que é esse, rapaz? Parecendo um rabino. Meu Deus do céu. Aleluia! Desistir nunca, retroceder jamais, e render somente ao nosso lindão, nosso cheirosão, o Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu quero começar falando de gente que não desistiu. Talvez você entrou aqui como um desistente.
uma desistente. Alguém que, por causa da situação, por causa da circunstância, você não está conseguindo acreditar. Você não está conseguindo ver expectativa. Você não está conseguindo ver adiante. Porque os seus olhos estão completamente focados no problema de agora. Na dor de agora. Na angústia de agora. Mas Deus tem um projeto para mim e para você. E a voz do Espírito Santo para nós nessa noite é: não desista. Diga para quem está ao seu lado, ajuda, profetiza sobre ele. Diga: não desista. Uou! Davi não desistiu. Um dos nomes mais pregados do Velho Testamento. Até então, menino Davi, ele não desistiu. E olha que a situação dele não era nada fácil. Quem era Davi? Davi era o filho da outra. Davi era o filho da amante. Quem era Davi? Davi era rejeitado pelos irmãos. Ele não era bem-vindo dentro de casa. Porque quando os irmãos olhavam para ele, os irmãos lembravam de adultério. Quando os irmãos olhavam para ele, lembrava da amante. Lembravam do pai que não honrou a casa. Davi era o filho da desonra. Esse era Davi. Quem era Davi? Davi era aquele que, quando uma oportunidade de ouro bateu na porta da casa do pai dele, o pai mandou chamar todos os filhos, menos ele. Menos ele. Ou seja, Davi era aquele que não apenas era impreterido pelos irmãos, mas como foi esquecido pelo próprio pai. Davi tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas Davi desistiu? Davi não desistiu. Ele não ficou lambendo as feridas. Coitadinho de mim. A minha mãe, uma safada. Os meus irmãos não olham para mim. O meu pai nem sabe que eu existo. Lambendo a ferida. Aí quando encontrava com alguém na esquina: você não sabe a minha história. Você não sabe que eu era o filho da amante. Tem gente que tudo que ele sabe fazer é ficar replicando a desgraça que aconteceu na vida dele. Ele não quer virar a chave. Ele não quer ter uma nova história para contar. Sabe por quê? Porque ele desistiu de dar a volta por cima. Ele desistiu de vencer os obstáculos. Davi não desistiu. Não desistiu. Ele não ficou lamentando. Davi enfrentou deslealdade, enfrentou tanta coisa, mas ele nunca desistiu. Ele se manteve firme. E sabe o que aconteceu com ele? Ele chegou ao trono. Ele chegou ao lugar mais alto que um homem da sua época tinha condição de chegar. E ele não chegou com jeitinho brasileiro. Ele não chegou puxando o tapete de ninguém. Ele chegou da maneira bíblica. Ele chegou de uma maneira honrosa. Ele chegou guiado pelo Espírito Santo. Em meio ao caos, em meio à adversidade, tinha tudo para desistir e não desistiu. Tinha tudo para negar a fé e não negou. Tinha tudo para se matar, mas se manteve vivo, esperando em Deus e descansando em Deus. Foi ele quem escreveu: eu elevo os meus olhos para os montes. Alguém já leu isso aí? De onde o meu socorro, que fez os céus e a terra. Também foi ele quem diz: os meus inimigos se multiplicaram, Senhor. Eles são maiores do que eu. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para desistir, mas não desistiu. E alcançou lugares elevados. Quero falar rapidamente sobre uma mulher
que não está aqui no meu cronograma, mas eu vou falar dela. Colocar uma mulher aqui na história. Ana tinha tudo para desistir. O médico já tinha falado: você não pode ter filhos. Você é estéril. Você é infértil. Não tem jeito para você. O marido dela teve filhos com a outra, com a Penina. E a Penina olhava para Ana e a Bíblia diz que zombava dela. E a Bíblia diz que Ana chorava, se humilhava diante de Deus. Ela não desistiu. Ela poderia ter desistido. A Bíblia diz que um dia ela chorava tanto, que a própria liderança dela não entendeu o momento. O próprio pastor dela disse: ei, até que dia você vai ficar na cachaça? Até que dia você vai ficar bebendo? E ela olha para o pastor e diz: meu senhor, não ache que a tua serva é filha do diabo. Eu estou angustiada de espírito e estou apresentando para Deus as minhas dores. Ela poderia ter desistido. Ela poderia ter largado o casamento. Ela poderia ter abandonado a fé, ter pulado fora do barco. Mas ela chama Deus e diz: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou fazer uma coisa, eu quero tanto, e eu vou dar para o Senhor o que eu mais quero na minha vida, que é um filho. Pode me dar, eu devolvo para o Senhor. Sabe o que aconteceu com Ana? Ela não foi mãe de filho, ela foi mãe de filhos no plural. Você pode aplaudir o Senhor? Ela poderia ter desistido. O marido, até com boa intenção, ele diz: ei, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Tentando dissuadi-la, porque do ponto de vista humano era impossível, mas ela ficou aos pés do Senhor. Ela ficou nos pés do Senhor. Então eu quero dizer para você que tem um problema parecido com o de Ana. Está escrito na Bíblia sobre o nosso Deus: Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele faz da estéril mãe de filhos. Eu fui pregar em uma igreja quarta-feira, levei a Karina para captar para nós. Eu tinha expectativa de que acontecesse algo ali, e o Senhor me deu uma palavra lá, que me deu aqui semana passada, sobre trompas. E na hora que nós abrimos para testemunho, uma mulher disse: eu sou estéril. Mas quando o Senhor começou a falar e o Senhor começou a orar, algo mexeu dentro de mim. As minhas pernas tremeram, algo mexeu dentro de mim. Eu disse: o Senhor começou a construir algo aí dentro agora. O Senhor faz a estéril mãe de filhos. Você está aplaudindo muito devagar, isso não tem dinheiro que paga isso. Aleluia! Aleluia! Davi não desistiu. Ana não desistiu. Desistir? Não. Desistir? Desistir? Retroceder? Eu quero falar de alguém que retrocedeu. Preste atenção nisso. Preste muita atenção. Eu quero falar de alguém que começou muito bem, mas que retrocedeu. O nome dele é Saul. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. O primeiro. Tinha tudo para marcar a história positivamente. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. O povo pediu para Deus um rei, mas o povo não apontou um nome. Nós queremos um rei. Até então, Israel era governada por juízes. Nós queremos um rei. Deus escolheu o rei. Deus escolheu Saul. Agora olha que incrível. Olha que incrível. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. E depois a gente vai para o 27. Escolhido e ungido rei. 1 Samuel 10, 24. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser o seu rei. Esse é o homem que o Senhor escolheu. Deixa eu te falar. Você que entrou aqui nessa noite, você que está nos assistindo, o Senhor te escolheu.
O Senhor te escolheu. Não é por merecimento, é por misericórdia. O Senhor te escolheu. Esse é o homem que o Senhor escolheu para ser o seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei! Versículo 27. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam: esse sujeito nunca nos salvará. Desprezavam Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Se recusaram a honrar a liderança que Deus instituiu. Isso aí é outra mensagem, não vou entrar aí. Mas a honra está aqui. E eles se recusaram a honrar. Agora olha o quilate de Saul. Saul sabe quem não está honrando. Saul sabe quem está reprovando. O que Saul fez? Ele não deu atenção. Não importa. Não importa. Escolhido por Deus. 30 dias de reinado. 30 dias. Sabe o que acontece? Abra aí. 1 Samuel capítulo 11. Vamos ler um pouco. Do versículo 1 a 12. Olha só o que está escrito. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: faça um tratado conosco e nós vamos te servir. É guerra. Nós estamos vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. Nós estamos vendo a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Guerra. Esse rei, ele avançou contra Israel. O povo de Israel disse: nós não temos condição de guerrear contra você. Vamos fazer um acordo. O que vocês querem? Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. O que vocês querem? Então Naás disse: está bem, com uma condição: eu vou arrancar o olho direito de cada um de vocês, como humilhação para todo Israel. Você tem noção disso? Qual era a proposta? Vou fazer um acordo, eu não vou guerrear contra vocês. Eu quero o olho direito de cada um de vocês. Você tem noção disso? Cada um tem que enfiar o dedo, arrancar e entregar. Ou entrega um olho ou morre. Ou vê os filhos serem mortos. As autoridades de Jabes pediram: nos dê 7 dias para que enviemos mensageiro a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos. Se ninguém vier nos socorrer, todos nós dessa cidade vamos entregar o nosso olho direito, como sinal de humilhação, e vamos ser escravos de vocês. Os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade onde Saul morava, relataram ao povo a difícil situação em Jabes de Gileade. O que o povo fez? Chorou. Chorou. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Quer ver a gente nervoso? Mexe com a ovelha da gente. Mexe com aqueles que Deus colocou debaixo do nosso pastoreio. Ele se enfureceu. Ele pegou 2 bois, cortou em pedaço, enviou para todas as tribos de Israel e disse: assim se fará aos bois daqueles que não comparecerem aqui. O terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só boi, um só homem. Quando Saul se reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel, 30.000 homens de Judá, 330.000 homens para a guerra. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade, com o seguinte aviso: salvaremos a vocês. Esse é o papel do líder. Armar estratégia. Esse é o papel do líder.
Dá uma palavra de esperança para quem está chorando, para quem está gemendo. É para isso que Deus quer te levantar. As pessoas estão chorando, estão morrendo, estão entregando os pontos. Deus quer te levantar para dizer: tem salvação para você. Tem salvação para você. Amanhã, antes do meio-dia, quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram aos seus inimigos: amanhã nos entregaremos a vocês, e poderão fazer conosco o que desejarem. Poderão arrancar o nosso olho direito. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa, e na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo, que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: onde estão aqueles que perguntaram, por que Saul vai nos governar? Traga esses homens aqui, vamos matá-los. Próximo. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou a Israel. Esse é o perfil do rei que Deus escolheu. A hora que ele se assenta no trono, uma turma não acredita nele, não dá crédito. Com 30 dias vem a primeira guerra, Deus dá uma grande vitória. E o povo diz: cadê aqueles que zombaram do nosso rei? Vamos matar. Não, não tem morte aqui. Saul é resolvido. Saul está bem. Nós estamos falando só das vitórias de Saul. O Senhor te chamou, o Senhor te separou. A coisa está boa para você. Você está caminhando, mas resolve retroceder. Saul está fluindo bem. Deus o escolhe, recebe vitória na guerra. E sabe o que ele faz? Ele baniu de Israel todos os feiticeiros, todos os macumbeiros. Levítico 19:31. Não se contaminem procurando médios e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor seu Deus. Você não vai procurar médium, você não vai procurar necromante, você não vai procurar cartomante, você não vai procurar quem consulta os mortos. Levítico 19:31 diz isso. Levítico 20:27. Os homens e mulheres entre vocês que forem médios, ou que consultam o espírito dos mortos, serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. Quando você vai se envolver com Satanás, a Bíblia está dizendo: você vai ser apedrejado. Você está chamando pedradas para a sua vida. Você está decretando a própria morte. Você está chamando Satanás para dentro da sua casa. Saul sabia disso. Ele assume o trono. Sabe o que ele faz? Ele coloca para correr todos os feiticeiros de Israel, todos os médios, todos que tinham envolvimentos com o ocultismo, ele coloca para correr. Só avançando. Mas em um dado momento da vida, Saul resolve retroceder. Ele resolve voltar a velhas práticas. Ele resolve voltar atrás. Um rei escolhido pelo próprio Deus, ungido pelo profeta de Deus, mas no meio do caminho, ele retrocede. Você estava indo tão bem, você disse para o seu namorado, para a sua namorada: nós não vamos para a cama mais, agora nós somos do Senhor. Você disse na empresa que você trabalha: agora eu não minto mais. Você disse: agora eu não me corrompo mais, eu não me vendo, eu não estou à venda, agora eu não compro a consciência de ninguém mais. Mas no meio do caminho você resolve retroceder. Agora eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não cheiro mais. No meio do caminho você resolve retroceder. Saul arrependeu-se
de ter se arrependido. No meio do caminho, ele se arrependeu de ter se arrependido. E ele se volta para cartomante. Ele busca Deus, ele não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Ele foi numa médium. Mas ele não podia ir lá, porque ele declarou: quem aqui consultar espíritos vai morrer. E ele chama o oficial dele e diz: arruma uma médium para mim. O oficial diz: não tem em Israel, foi proibido. Arruma uma. Ah, tem uma aí que está fazendo escondido. Ele se disfarçou e foi lá. Ele não poderia ir como Saul. Ele era o rei que disse: não, aqui em Israel quem manda é o Senhor. Só que ele pediu uma resposta para Deus e Deus não deu. Ele disse: então se o Senhor não me dá, o capeta vai dar. Se o Senhor não dá, é isso em outras palavras. Se o Senhor não me dá, o diabo vai me dar. Porque eu vou lá consultar. E ele foi, ele se disfarçou e foi consultar aquela mulher que tinha envolvimento com Satanás. Ele se arrependeu de ter arrependido. Se arrependeu de ter dado crédito à palavra de Deus. Sabe qual é a consequência? A Bíblia não erra. Quem faz isso está decretando a própria morte. Saul se tornou um rei oprimido, endemoniado. 1 Samuel 16:14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Sabe o que Deus diz, em outras palavras, para Saul? É demônio que você está querendo? É demônio que você vai ter. Cadê o texto? 1 Samuel, vamos embora. 16:14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Senhor enviou. Quem que enviou? Quem? Gente, será que você está descobrindo algo sobre Deus que você não sabia? Que já que você quer o Satanás, Deus fala: Satanás, eu estou te enviando. É a Bíblia que está dizendo. Já que você quer o diabo, Deus fala assim: diabo, eu estou te liberando. Pode atormentar aquela casa. Deus enviou um espírito maligno que o atormentava. Aquele homem não tinha mais paz. Ele estava no lugar mais alto, mas ele não tinha mais paz. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha poder, mas ele não tinha paz. Ele tinha fama, mas ele não tinha mais paz, porque ele estava atormentado. Sabe por que Satanás está te atormentando? Sabe por que Satanás está te levando a fazer coisa que você não gostaria de fazer? Porque você está retrocedendo. Você lembra quando você lia a Bíblia? Você lembra quando você meditava na palavra? Você lembra quando você orava? Você resolveu retroceder. E Satanás está te atormentando e te envergonhando. Saul arrebentou a vida de sua casa. Acabou cometendo suicídio. O que nós lemos lá em Levítico? Atenta, decreta a própria morte quem vai por esse caminho. Ele decretou a morte dele. E agora ele vai para a guerra, com 3 filhos para a guerra. Ele arrebentou a vida da sua casa. Acabou cometendo suicídio e morreu na peleja junto com os filhos. 1 Samuel 31, versículo 1 em diante. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel. Os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles: Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate se tornou cada vez mais intenso no vale de Saul.
Os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse ao seu escudeiro: pegue a sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o seu servo teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu Saul que estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Você tem entendimento sobre o que nós terminamos de ler? O que um homem que Deus chama, o que uma mulher que Deus chama para caminhar, e eles decidem conscientemente retroceder, a desgraça que eles fazem na vida de quem está perto deles, o inferno que vira quem está debaixo da liderança deles. Se Saul apenas morresse, Saul começa a história dele trazendo salvação para Israel. Saul termina a história dele entregando Israel nas mãos do inimigo. Sabe por quê? Porque ele retrocedeu. Foi corrompido pelo dinheiro, foi corrompido pela fama, foi corrompido porque a vida estava gostosa. A vida estava boa demais, eu não preciso de Deus. Está tudo tão bom, tudo tão bom. Seus 3 filhos morreram, ele morreu, seu escudeiro morreu, e Israel perdeu a guerra, se tornou escravo. Retroceder, o preço do retrocesso é muito caro. O preço do retrocesso. O texto que nós lemos em Hebreus é: nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que vão avançar, no que vão retroceder. Nós somos dos que avançam, porque o preço de retroceder é muito caro. O preço de negar as experiências com Deus, de negar o chamado de Deus é muito caro. E eu quero encerrar com a última parte. Desistir nunca, retroceder jamais, e render-se apenas ao chamado do Senhor, apenas a Jesus Cristo. A Bíblia fala de 3 jovens universitários, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Naquela época já era difícil ser jovem. Eles estavam na Babilônia, um lugar de contaminação. Hoje muito mais. As universidades se tornaram um antro ideológico, de perversão, de drogas. Era para ser o lugar do conhecimento. Bom seria se fosse apenas isso, mas se tornou um lugar onde não se pode professar Jesus, sobretudo as federais. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam nesse ambiente. Estava um lugar onde não podia professar a fé. Não podia. O rei faz uma imagem e diz: quando tocar aqui a música, todos vão ter que se dobrar e adorar a minha imagem. Todos terão que se render à minha imagem. Quando tocou a música, a nação inteira se prostrou. Eles se distinguiram. Todo mundo de joelho adorando uma estátua, e eles de pé. Sadraque, Mesaque e Abidnego. A mensagem chegou para o rei. O rei disse: não pode um negócio desse. Eles sabem qual é a sentença. A sentença é morte na fornalha. É ser lançado em uma fornalha de fogo. Chama eles aqui. Eles foram chamados. E o rei disse: é verdade que vocês estão fazendo pouco caso da minha imagem? Eu vou dar para vocês a última chance. Eu vou mandar tocar a música novamente. E vocês vão poder se dobrar.
Vocês vão poder falar para a galera da universidade que vocês resolveram. Que vocês vão ter a boca suja como eles mesmos. Que vocês vão transar como eles transam mesmo, homem com homem, mulher com mulher, trisal, quadral, retangular. Vocês vão ter oportunidade. Agora, se vocês não aceitarem, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E vocês vão ser lançados lá dentro. Sabe qual foi a resposta? Render-se somente ao Senhor. Ô rei, o Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai livrar, rei. Se Ele não quiser, deixa eu te falar, nós vamos morrer. Mas somente ao Senhor Deus prestará culto. Somente perante Ele nós temos que nos dobrar. Ah, é? Ok. Toca a música. Não se dobraram. Aqueça a fornalha 7 vezes mais. Aqueceram. Quando estava 7 vezes mais aquecida, os soldados do rei, fortes, pegaram aqueles 3 jovens. A fornalha estava tão quente que a Bíblia diz que quando eles chegaram perto da fornalha para lançar os jovens lá dentro, eles já caíram queimados, já caíram mortos, do lado de fora da fornalha, e os jovens caíram dentro da fornalha. O rei pensou que os 3 estavam virando churrasco, agora já é carvão. Daí a pouco o rei dá uma olhadinha e fala: ei, peraí, espera aí, nós não lançamos 3 jovens lá dentro? Foi. Não, mas eu estou vendo 4 pessoas. Eu não fumei hoje, eu não cheirei uma carreirinha, não bebi nada, eu estou vendo 4. E o quarto que eu estou vendo lá, parece o filho dos deuses. Porque se você não se render a nenhum outro que não seja o Senhor, Jesus se manifesta a você. Jesus se manifesta em meio ao calor da tempestade, em meio à fornalha que você estiver atravessando, em meio à luta que você estiver atravessando. Jesus se manifesta a você. O rei disse: peraí, chama eles para cá. Eles saíram caminhando, saíram do lado de fora. A Bíblia diz que nem um fio do cabelo deles havia se queimado. E o rei disse: a partir de hoje, aqui nessa nação, todo mundo vai ter que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo. Deixa eu falar para você, jovem universitário, deixa eu falar para você, moça, honra seu corpo. Não deixa rapaz ficar passando a mão em você, fazendo de você objeto, fazendo de você um lixo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor te honra. Não aceite. O Senhor te valoriza. Se posicione na faculdade, se posicione na escola que você estuda. Não se dobre diante do sistema. Não se dobre por causa de dinheiro. Não se dobre por causa de nada. Render somente a Jesus Cristo. Tem mais um jovem, Daniel. Ninguém vai poder pedir nada para nenhum Deus. Era a lei que saiu naquela nação, a não ser para mim, disse o rei. Ninguém. Está precisando de dinheiro? Bolsa Família, Vale Gás. Não, você não precisa de Deus, o governo te dá. Você não precisa de Deus. Mais o quê? Ninguém aqui, que é isso, hein? Vale
Bolsa Família, Vale Gás. Pé de meia. Não somos contra nada disso. Não somos contra você receber. Minha casa, minha vida. Eu fui na Inglaterra. Em Birmingham. Um pastor amigo meu, ele é empresário lá. Ele ministrou aqui no mês passado. Empresário. Ele disse: Emerson, todo mês chega o cheque aqui em casa. O governo manda para comprar fruta para as minhas crianças. Ele é empresário lá. É o governo que não chama o povo de burro. É o governo que fala: pode crescer, que nós vamos te ajudar mais ainda. Pode crescer, pode empreender. Nós não queremos te amarrar na miséria. Nós não queremos te amarrar com um pé de meia. Nós queremos que você tenha um par de meia, muitos pares de meia. Não é um pezinho de meia, não. Pode romper na vida. Isso não é novo, não. Quem fizer algum pedido a algum Deus que não for eu, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel orava, sabe quantas vezes ao dia? 3 vezes. Os pais dele tinham sido mortos na guerra. Ele está em outra nação. E ele fica sabendo disso e ele vai orar a Deus. Descobriram. Lançaram ele na cova dos leões. Mas o rei gostava do Daniel. Sabia que Daniel era servo de Deus de verdade. A Bíblia diz que o rei passou a noite em claro. De manhã o rei foi lá. Falou. Chegou lá. Daniel, será que o seu Deus conseguiu fazer alguma coisa por você? Esses leões há tanto tempo que não comiam. Nós mandamos carne fresca aí. Será que seu Deus? O Daniel gritou lá de dentro: ó rei! O Senhor enviou o anjo dele e fechou a boca do leão. Deus sabe que eu não fiz nada contra o Senhor, rei. Eu te honro como rei. Eles armaram arapuca. O rei disse: ok. A Bíblia diz que pegaram, tirou Daniel da cova dos leões e pegaram os homens que tinham armado a armadilha e jogou dentro da cova. E a Bíblia diz que antes deles caírem lá embaixo, os leões estraçalharam eles no ar. Render-se somente a Jesus Cristo. Você não precisa se render à corrupção. Você não precisa vender a sua alma. Se renda a Jesus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, quando eu estava orando, o Espírito Santo confirmou ao meu coração aquilo que eu já sabia, mas eu falei: meu Deus, vida eterna só em Deus. Fora disso é morte eterna. Morte eterna. Vida eterna só em Deus. Fique de pé. Render somente ao senhorio de Jesus Cristo. José do Egito, outro jovem, lá no Egito, a mulher do Potifar, a patroa, queria levar ele para a cama. Ele disse: não, eu não posso pecar contra o meu patrão e eu não posso pecar contra o meu Senhor. Foi preso. Parecia que tudo estava dando errado. Parecia que não valia a pena ser crente. Ele virou governador do Egito e salvou o mundo inteiro da fome. Render somente ao Senhor Deus. Somente ao Senhor Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nada mais me satisfaz.
Feche seus olhos, ore ao Senhor. O Espírito Santo está falando com você. Quero Jesus. Quero Jesus. Quero fazer um convite a você. Fique com os seus olhos fechados. Fique com os seus olhos fechados. Você vem se rendendo a tantas coisas. Se rendendo ao seu orgulho. Se rendendo à sua carne. Se rendendo aos seus apetites sexuais. Se rendendo ao amor desenfreado pelo dinheiro, ao ganho ilícito, ao ganho desonesto. Seja o que for que você vem se rendendo, isso vem consumindo a sua alma. Isso vem fragmentando a sua alma, destruindo a sua moral. E o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui hoje para você se render a mim. Há quanto tempo eu te chamo para você ser meu, para você ser minha? Há quanto tempo eu te chamo para refazermos a nossa aliança? E você não tem se rendido? Você continua a mesma? Você continua o mesmo? E a vida continua infeliz? A vida continua sem significado e você continua com a mesma sensação: eu estou andando em círculo, as coisas não andam, nada funciona. E o Senhor está dizendo: eu quero que você seja meu a partir dessa noite. Eu quero que você seja minha a partir dessa noite. A pergunta é: você está disposto a se render ao senhorio de Jesus Cristo? Você está disposto a se render, a se prostrar? A Bíblia diz: não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra e nem debaixo da terra. Somente Jesus é o único nome que pode mudar a sua história. É o único nome que traz uma direção para a sua vida, uma direção incrível. É o único nome que te preenche, o único nome que te preenche, que te completa, que te faz pleno, que te faz plena. A pergunta nessa noite, a igreja orando no Espírito: eu quero conhecer você que está se rendendo, como esses homens se renderam, como José se rendeu apenas a Jesus, como Sadraque, Mesaque e Abidnego se rendeu apenas ao Senhor. José se rendeu apenas a Deus. Eu não me rendo a Faraó, eu não me rendo às propostas do Egito, da Babilônia. Eu não me rendo, mas eu me rendo a Jesus. Há tanto tempo você vem se mantendo dura, mas essa noite o Espírito, Ele falou diretamente a você. Ele falou a você com exclusividade. A igreja no Espírito. E eu quero você que está se rendendo ao senhorio de Jesus nessa noite. Você não quer saber o que vão pensar. Não interessa o que a galera da universidade vai falar.
Não interessa o que a galera do partido político vai falar. Interessa é a voz que você ouviu. Não interessa nem o que os seus familiares vão dizer. A única coisa que interessa é o que você ouviu. Eu achei tão incrível na célula quinta-feira, um irmão que se rendeu a Jesus Cristo aqui no domingo. Na célula ele disse: pastor, não teve jeito, as minhas pernas tremiam. O Senhor estava mexendo não apenas no espírito dele, mas o Senhor estava mexendo no corpo dele. O corpo dele estava correspondendo ao chamado. O seu corpo está correspondendo ao chamado agora mesmo. Você está sentindo no corpo a necessidade de se render ao senhorio de Jesus Cristo. Eu quero conhecer a primeira pessoa que está fazendo isso nessa noite, se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Dá um sinal com a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. Deus abençoe você. Deus abençoe. Aqui a terceira pessoa. Deus abençoe você. Onde está a quarta pessoa que está fazendo isso nessa noite? Eu estou me rendendo ao senhorio. Eu estou me rendendo. Eu estou reconhecendo que eu não posso caminhar sem Jesus. Ali está a quarta pessoa. Eu quero conhecer a quinta pessoa que está fazendo isso. Ali está a quinta pessoa. Ali está. Eu quero conhecer a sexta pessoa que está fazendo isso. Eu me rendo ao senhorio de Jesus. Eu me rendo. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Cante antes de você, antes da próxima pessoa levantar as mãos. Declare: ali está. Eu perdi o número, é a sexta pessoa, sétima. Oh, aleluia! Toda a igreja declarando. Seu corpo já cedeu, a sua carne já reconheceu quem é o verdadeiro Deus, quem é o Senhor dos Senhores. A sua carne já reconheceu, a sua alma está carente disso, e o seu espírito já está pronto, diz a Bíblia. Onde está a oitava pessoa que está fazendo isso agora mesmo? Eu reconheço Jesus como meu Deus, e eu dou a minha vida a Ele. Não deixe nada te segurar. Não deixe nada te impedir de ter o seu nome na eternidade. Não deixe nada te impedir de ter o seu nome escrito no livro da vida. Onde está a oitava pessoa? Deus abençoe você. Onde está a nona pessoa? Deus abençoe você. Deus abençoe. Onde está a décima pessoa? Eu quero, pastor, nada me segura. Deus, aqui está a décima pessoa. Eu quero agora você que se afastou do Senhor. Em algum momento da caminhada você retrocedeu. Retroceder jamais. E você entende isso, agora mesmo você entende. Você que retrocedeu, mas está dizendo: Jesus, eu estou de volta, eu estou de volta. Me dá um sinal com a mão. Você que está voltando para o Senhor agora mesmo. Levante a sua mão para mim. Você que está voltando agora mesmo. Deus abençoe você. Eu quero a segunda pessoa que está voltando agora. A segunda pessoa que está voltando agora para Jesus. Você retrocedeu na fé. Você foi ministro. Você foi tanta coisa e você andou para trás. O Senhor está te dizendo: eu te coloco para frente agora mesmo. Eu te coloco para frente agora mesmo. Deus abençoe você. Onde está a terceira pessoa que está fazendo isso nessa noite? Deus abençoe você. Deus abençoe. Fique com a sua mão erguida. Fique com a sua mão erguida. Você que levantou a mão, fique com a sua mão erguida. Alguém da igreja vai chegar perto de você.
vai te abraçar. Fique com a sua mão erguida. Fique com a sua mão erguida. Esse é um momento muito especial, porque quando você reconhece a Jesus, quando você se rende a Ele, Ele te dá uma família, Ele te dá pessoas para você não caminhar sozinho. Eu quero que você venha aqui. Eu quero, olha, um jovem ali com aquele de branco ali. Cadê os nossos jovens? Eu quero alguém ali com aquele, isso. Vem aqui, traga essa pessoa aqui à frente. Eu quero pegar na sua mão. Eu quero liberar uma palavra de bênção para você. Vem aqui, vem aqui. A igreja aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Ei! Verebechei! Vem aqui. Senhor te abençoe. Senhor te abençoe. Senhor abençoe o desejo do seu coração. Senhor abençoe o desejo do seu coração. O Senhor abençoe o desejo do seu coração. O Senhor te dê firmeza. O Senhor te dê garra no propósito. No nome de Jesus. Vem cá, querido. Vem cá, amado. O Senhor te abençoe. Que decisão linda você está tomando nessa noite. Que decisão linda você está tomando nessa noite. Incrível decisão. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquele rei não cuidou da casa dele, mas você cuida daquilo que Deus te deu com a sua decisão. Você cuida daquilo que Deus te deu. O futuro será outro. O futuro será outro. O Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a sua decisão. O Senhor abençoe a sua decisão de fazer diferente, de fazer a diferença. O Senhor abençoe no nome de Jesus. No nome de Jesus. Alguém que levantou a mão e não veio aqui, vem aqui. Eu quero profetizar sobre você. Alguém que ainda não levantou, saia do seu lugar e vem. E vem. Vem declarar publicamente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Venha declarar publicamente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Há um casal vindo aqui. Eu quero que alguém acompanhe esse casal. Oh, Tony, Dani, acompanha esse casal. Ei! Oh, tem mais alguém? Vem pra cá, o Senhor te chama. Ei, vem pra cá, o Senhor te chama. Ah, que decisão linda. Quem vai abraçar essa moça aqui? Ah, se derramando diante do Senhor. Oh! Ei! Ei! É festa! É festa! Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Declare! 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 Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és Serebechei! O Senhor te toca! O Senhor te toca! O Senhor te toca! O Senhor te toca! O Senhor te separa! Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Quero Jesus. Eu abençoo a sua vida. Essa é uma decisão que protege o seu presente e o seu futuro. Essa é uma decisão que protege aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Essa é a decisão que protege aqueles que Deus colocou nas suas mãos. Essa é a decisão, a maior e a melhor de todas as decisões. Eu te abençoo. Eu declaro você firme na sua decisão. Eu te declaro firme no seu propósito. No nome de Jesus. Acompanhe a nossa equipe aqui. Acompanhe a nossa equipe. Dalete, chega aqui assim, guia eles aqui. Acompanhe a nossa equipe. Go! Você tem uma família. Dê um aplauso ao Senhor por esses irmãos. Dê um aplauso, dê um grito, dê um assobio, faça barulho. Dê mais alto, declare isso. Nada mais satisfaz.
Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, Tu és meu tudo, e Tu és meu tudo, Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse nesse espírito. Fique nesse espírito. Cadê a Renata? Renata, faz favor. Queria que você falasse aqui aquele áudio que você mandou. Fique nesse espírito, sabe por quê?